Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto, nós estamos nos nossos devocionais diários. Lembrando que o propósito dos devocionais, de todo o nosso tempo juntos aqui há mais de um ano, é que a gente vai melhorando o nosso relacionamento com Deus e com o próximo e começando a pensar biblicamente e substituindo alguns valores que a gente carregou durante anos pelos valores bíblicos, na prática, né? Não é um conhecimento teórico de uma questão espiritual, mas é uma prática bíblica daquilo que realmente vai me ajudar a andar nessa terra com Deus e sendo bênção para quem se aproximar de mim, quem se aproximar de você. Então, terminando aqui o nosso assunto na batalha espiritual, foi o nosso assunto essa semana. Nós temos duas questões aqui que devem compor a nossa indumentária, né? Aquilo que vai nos proteger e daquilo que vai acontecendo ao longo da vida, né? Então, primeiro ponto aqui, que nós inclusive já lemos, né? Nós já lemos desde o início quais seriam essas questões que estão ligadas à nossa indumentária, né? O que é que precisa, o que é que não precisa. Então, em quinto lugar, nós vamos falar sobre o capacete da salvação, que é o assunto hoje, né? O capacete e a palavra de Deus. Uma coisa que você tem que entender é que uma vez salvo, salvo para sempre. Amém, irmão? Aleluia. E essa salvação, ela não te dá liberdade de pecar, entendeu? Não. Mas pastor, você acabou de dizer que eu sou salvo para sempre. É que se você começar a pecar e tá nem um pouco preocupado, imaginando que você é salvo para sempre, provavelmente nunca foi. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você entendeu a palavra de Deus, você está além do que um ser humano comum poderia imaginar sobre andar com Deus. Então você nunca trocaria o pecado pela vida com Deus. Percebe? Então, qual é o motivo da certeza da salvação? É para que as batalhas não pareçam que elas vão acabar com você, porque não vão. Você é um vencedor. Amém? E sendo vencedor, Deus está fazendo a obra dele na sua vida, né? Então, o capacete, né, obviamente protege a cabeça do soldado, e você já viu grandes filmes aí de guerra, as balas resvalando nos capacetes e não atingindo, né? Mas aqui no caso não é um soldado, mas a mente. Um golpe para a cabeça também seria tão grave, se não fatal. Muitos cristãos ou pseudo-cristãos estão lutando hoje contra a invasão da mente, porque o capacete não está sendo usado. Lembra, a ideia do capacete não é apenas proteger que você seja roubado dos pensamentos bíblicos, mas é para que você tenha certeza que andar com Deus é muito melhor. Tá certo? Então, no passado nós fomos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, lá em Efésios capítulo 1 nós já vimos isso, salvos pela graça por meio da fé, né? Somos salvos pela graça por meio da fé como dom de Deus. E Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da salvação. Então, nós temos uma esperança de uma salvação futura ainda, não é agora. Você está aqui nessa terra, nessa luta, nessa briga, e parece que você não vai conseguir suportar. Mas lembra, 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar.
Então, o capacete, ele vai fazer o que fez agora, o que eu fiz, o que eu falei para você, né? Então, você vai lembrar da palavra de Deus e ela vai se tornando o modelo de pensamento que vai te dirigir a vida inteira. Lembra, Cristo vai voltar. Todos os mortos e vivos que estão em Cristo se reunirão com Ele nos ares. Essa é a promessa dele quando Ele voltar. Morte não é algo definitivo para o cristão, né? Jesus falou sobre isso, né? A dor, o sofrimento, a fraqueza da carne, a perseguição, por mais dura que seja, fazem parte dessa vida. Esperamos por uma salvação completa, e aí sim, livre do pecado, ainda virá. É importante que eu entenda isso, né? Quais são as consequências de não usar? Você vai ficar inseguro porque parece que Jesus não tem poder para te livrar, seja de um ladrão à noite, seja do seu trabalho de dia e seja de uma maldição como essa que a gente está vivendo hoje da Covid, né? Você vai ficar desanimado porque você vai começar a ser atingido por muitos desses pontos, dessas dificuldades, e você vai entrar em desespero. Quando você consegue entender que tudo isso faz parte de um projeto, mas pastor, eu estou passando necessidade, dificuldade, estou devendo na praça, tá bom, você vai ter tempo de se recuperar disso. Amém, irmão? Creia, né? Porque tanta caveira entre pessoas que se rebelam contra Deus, né? Tanta gente morrendo viva, né? Satanás gosta de nos lembrar que vamos morrer, né? Então ele prefere que a gente pense somente nessa vida, e isso não é realmente o que importa. Sabe o que importa? Última coisa aqui do nosso assunto: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas são as armas que você e eu vamos usar, né? A espada aqui, na verdade, era uma espada de menor porte, né? Que era usada tanto na defesa quanto no ataque. Não é aquela grandão, é a menor. Assim, a palavra de Deus para o cristão, nessa batalha espiritual, ela defende contra os ataques do inimigo, mas também ataca o inimigo espiritual. Lembra? Nossa luta não é contra carne e sangue, né? Aliás, essa é a única peça da armadura que é um meio de atacar e ferir o inimigo, a espada do Espírito, né? Então é importante que você entenda isso. Quais as consequências de não usar a espada? Você fica fraco na doutrina, você começa a ser perseguido e cedendo ao canto da sereia, né? Que é um ditado popular. Fraco contra a tentação. O que é fraco contra a tentação? É ficar cedendo contra aquilo que você sabe que está errado, né? Pastor, mas tem coisas que não é que é errado, é que a Bíblia condena. Pois é, esse é o grande problema que nós teremos como cristãos. Muitas das coisas que a Bíblia condena para a sociedade geral é comum, permitido, né? O sexo indiscriminado, a Bíblia diz que não, o sexo deve ser guardado para o casamento. Pastor, mas a galera aí está mandando ver. Pois é, não é? Droga, e aí qualquer droga, qualquer coisa que te conquiste, não é? Pastor, mas todo mundo, pois é. A sociedade vai viver assim. E vai piorar, não vai melhorar. Não vai melhorar, né? Cada vez mais a gente vê hoje jovens se separando das suas esposas, com filhos pequenos ainda. As mulheres não ligam para isso, agora elas são capazes de sustentar suas famílias. Os homens não fazem questão nenhuma, porque a mulher está na próxima esquina e aí vai. Alguns são cristãos. Fomos arrebatados por pensamentos que a sociedade permite, por
por situações que a sociedade permite, e aí a gente fica ao relento, só tentando se manter na superfície. O cristão, porém, ele pode ser mais ou menos habilidoso com a sua espada. Aí a pergunta: a palavra de Deus está na sua mente, na sua língua ou na sua vida? Irmão, eu prefiro um texto vivo do que memorizado. E você tem que entender isso, né? A palavra de Deus é um riacho ou uma represa? Ou ela transborda, ou você está trabalhando para que ela seja uma verdade natural, ou você está se tornando, ou já se tornou, alguém que não está nem aí com os outros. Por quê? Porque você precisa se controlar. Que a graça de Deus te abençoe e te dê caminho nesses dias. Em nome de Jesus. Amém.